Fala jovens, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre química orgânica, a introdução, a base para todo o resto dos conteúdos. Esse Czão aí, ó, de química orgânica, em química inorgânica, esse Czão é para você se ligar logo que a química orgânica, ela estuda os compostos formados pelo carbono, os compostos formados pelos carbonos. Ou seja, para que haja química orgânica, para que haja compostos orgânicos, precisa haver carbono na estrutura. Aí tem algumas exceções de compostos que, apesar de ter carbono, não são orgânicos, como o CO2, aqui, ó, o KCN, o H2CO3, porque eles, apesar de possuírem carbono na sua estrutura, eles possuem propriedades diferentes dos compostos orgânicos. Aí eles são chamados compostos de transição. Beleza? Vamos mais à frente. Falando do carbono, ele é tetravalente. Aqui são os postulados de Kekulé. O carbono ele é tetravalente. Significa o quê? Significa dizer que o carbono consegue fazer quatro ligações. Tetravalente, carbono faz quatro ligações, ok? O carbono também, né, tem nas suas ligações, as valências do carbono são iguais, as ligações são iguais, equivalentes. E ele consegue fazer aqui, ó, cadeias carbônicas. E nas suas cadeias carbônicas ele consegue manter a sua tetravalência, as suas quatro ligações, beleza? Então o carbono tem que ter essas quatro ligações. Aqui, ó, nós temos a estrutura do etano, eteno e etino. São os possíveis tipos de ligação que o carbono pode fazer. Ligação simples, um traço só entre dois carbonos. Ligação dupla, dois traços entre dois carbonos. E ligação tripla, três traços entre dois carbonos. Interessante que vocês têm que observar aí é o seguinte. É isso aqui, ó. Esse carbono, essa estrutura aqui, ó, é etano. Vamos fazer ela aqui, ó, de um outro modo e contar as ligações que tem no carbono. C ligado a por uma ligação simples a C. Ó, quantos hidrogênios tem aqui nesses carbonos? Deixa eu botar aqui o laser. Ó, quantos hidrogênios tem aqui? 3. Quantos hidrogênios tem aqui? 3. Vamos representar esses 3 hidrogênios aqui de outra forma. Representar desse modo aqui, ó. São, se são 3 hidrogênios, um, outro para baixo, 2, em cima mais outro 3. Veja que esse carbono agora, veja que ele agora está com quantas ligações? Olhe, uma, duas, três, quatro. Então, se o carbono tem uma ligação aqui, vai precisar de 3 hidrogênios ao redor dele, tá vendo? O outro carbono, esse aqui, só está com uma ligação, por isso que tem 3 hidrogênios aqui. Vamos colocar eles também. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio em cima e outro hidrogênio aqui. Vê que esse carbono agora também ficou com 4 ligações. Uma, duas, três, quatro. Então, ó, o carbono tem que ter sempre 4 ligações. Agora, no caso do eteno aqui, que possui ligação dupla, no caso aqui que possui ligação dupla, como é que a gente vai fazer? Nós temos essa estrutura aqui, ó, eteno, ligação dupla. Vamos colocá-la aqui. Tem um C, um carbono, ligado a outro carbono por ligação dupla. Agora a gente já se liga, né? Se só tem duas ligações, para 4 falta quantas? Falta mais duas. Então adiciona hidrogênios, ó. Um, dois hidrogênios. E aqui, mais um, mais outro hidrogênio. Então olha agora os dois carbonos dessa estrutura. Os dois carbonos dessa estrutura.
O de cá está com uma, duas, três, quatro ligações. E o de cá está com uma, duas, três, quatro ligações. Esse carbono aqui já está, esses dois carbonos estão ok. E a outra estrutura ali é a estrutura do etino. É isso aqui que tem ligação tripla. Ó, vamos botar ela aqui. C ligado a C por uma ligação tripla. Vê que já tem 3 ligações no carbono, então só vai pegar mais um hidrogênio. O hidrogênio e o carbono são muito amigos, eles estão sempre juntos, ok? E um detalhe, o hidrogênio ele não pode estar no meio de uma cadeia carbônica, entre dois carbonos, ele sempre vai estar na extremidade assim. Então veja, ligação simples, o carbono ficou com 4 ligações. Ligação dupla, o carbono ficou com 4 ligações. E ligação tripla, também o carbono ficou com 4 ligações. Beleza? Vamos adiante. Então, a palavra aí em destaque, palavra-chave, 4 ligações, ok? Mais interessante é que o carbono, naturalmente, não deveria ter 4 ligações. Porque, olha, aqui é a sua estrutura, a sua distribuição eletrônica. Um S2, 2S2, 2P2. E esses elétrons aqui que estão sozinhos, cada setazinha dessa é um elétron. Cada setazinha dessa é um elétron. E esses elétrons que estão sozinhos são os que são capazes de realizar ligação. Mas veja que só temos 2 elétrons sozinhos aqui. Então o carbono só conseguiria fazer 2 no seu estado normal. Mas olha o que acontece. Acontece o processo chamado de hibridização do carbono. Esse elétron aqui sai daqui desse orbital e vem para cá. Ó, e ele vem para cá e se transforma na estrutura de baixo. Se transforma nessa estrutura aqui de baixo. Essa estrutura é chamada estrutura hibridizada. Vê que como esse elétron saiu daqui e veio para cá, deixa eu botar. Como esse elétron saiu daqui e veio para cá, ó, ficaram aqui. Aí essa estrutura de cima se transformou na de baixo. A de baixo fica com 4 elétrons livres. 4 elétrons desemparelhados aqui, né? Esses elétrons desemparelhados, eles realizam as ligações químicas do carbono, as 4 ligações. Beleza? Aí existem 3 tipos de hibridização, chamada SP, SP2 e SP3. E SP3. Olhem, por que SP? Porque todas têm SP. Porque esse orbital aqui, ele é chamado S. E esse orbital aqui, ele é chamado de P. Ele é chamado de P. Ó. Esse aqui é P. Como os dois se juntaram, formam um orbital SP. Aí vamos ver como é que a gente identifica numa estrutura do carbono, numa cadeia carbônica, se o carbono é SP, SP2 ou SP3. É assim, ó. Para ser SP3, você vai ter que ter 4 ligações simples, ó, 4 ligantes ao redor do carbono. Veja que aqui tem 4 ligantes. Para ser SP2, tem que ter 3 ligantes ao redor do carbono. Nesse caso tem que ter uma ligação dupla e 2 simples, 3 ligantes. Para ser SP, tem 2 possibilidades. Só pode ter 2 ligantes. Aí pode ser uma tripla de um lado e uma simples do outro, para formar 4 ligações, ou 2 duplas, uma de cada lado. Então, SP3, SP2 e SP. Como é que fica isso na estrutura? Você olha assim, ó, C ligado a C. Botar aqui um outro C. E aqui
uma ligação dupla com outro C. Vamos completar com hidrogênios? Lembra, o carbono tem que ter 4 ligações. Completar aqui com hidrogênios, a gente vai fazer do seguinte modo. Ó. Se esse aqui só tem uma ligação, a gente vai completar com 3. Ó, 3, 1 hidrogênio, 2 hidrogênio, 3 hidrogênios, e aí o carbono ficou com 4 ligações. O carbono do meio já está com 4 ligações, 2 de um lado, aqui ó, deixa eu mostrar, 2 de um lado e uma do outro e uma embaixo, então ele já está ok. E o daqui da extremidade, ele está só com essas duas, então precisa de mais 2 hidrogênios. Aí ó, a gente vem aqui e adiciona um hidrogênio, botar isso para cima, 2 hidrogênios. Então aí esse carbono ficou ok. E o de baixo só tem uma ligação, precisa de 3. Deixa eu apagar aqui que ficou junto. Apagar. Precisa de 3 ligações e é isso que a gente vai colocar. 2. Botar aqui um branco. Esse branquinho é porque para não ficar aqui em cima do coisa. 3. Aí agora a gente vai ver quais são as hibridizações que tem nesse carbono. Esse carbono aqui, ó, ele tem quantas ligações ao redor dele? São 4. Se são 4, aí você vai colocar sp, é chamada a hibridização sp3. O carbono do meio, quantos ligantes ele tem ao redor? 1, 2, 3. A ligação dupla conta como uma nesse caso. Então vai ser sp2. Ok? sp2. Se tem 3 ligantes ao redor, vai ser sp2. Vamos botar um sp para você ver. C tripla C. Aqui, como tem uma ligação tripla, vai faltar um H. Aqui, uma ligação tripla, vai faltar um H. Então a gente coloca. Olha aqui agora, que esse carbono, primeiro carbono, tem um ligante de um lado. Tem aqui um ligante de um lado e outro do outro. Só tem 2 ligantes, ó. Tá vendo? Se só tem 2 ligantes, é chamado de sp. A hibridização é sp. Para facilitar, tem essa musiguinha aqui. Olha. sp são 2 ligantes, sp2 tem que ser 3. Pela lógica já sabemos como achar sp3. Tem que ser 4 ligantes, eu confirmo para vocês. E aqui só um refrãozinho para alegrar, vai, quem errou não erra mais. Então sp2 ligantes, sp2 3 ligantes e sp3 4 ligantes. Beleza? Tranquilo. Agora, aqui uma classificação bem simples, mas é importante a gente saber. Classificação do carbono como primário, secundário e terciário. Se o carbono estiver ligado somente a um outro carbono, ele vai ser primário. Se ele estiver ligado a 2 carbonos, secundário, a 3 terciário, a 4 quaternário e só chega em quaternário mesmo. Vamos classificar aqui. Esse aqui, ó, só está ligado a um carbono. Ó, só está ligado aqui, ó, a um carbono. Então ele é primário. Só vou marcar ele de primário, porque todos das extremidades são primários. Esse aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Ele é terciário, ok? Esse aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3 e o de baixo 4.
Então ele é quaternário. E esse aqui está ligado a 1, 2, ele é secundário. É muito fácil isso, mas a gente precisa entender para ver umas propriedades lá no futuro, propriedades de compostos orgânicos, ok? E algumas reações também. Vamos lá. Aí aqui, cadeia carbônica é bem fácil. As cadeias carbônicas são sequências de átomos de carbono. Elas podem ser saturadas. Quando são saturadas, só tem ligações simples. Saturada, ligação simples, ok? Saturada, ligação simples. E a insaturada pode ter, deixa eu só marcar aqui, saturada simples. E a insaturada pode ter dupla ou triplas. Veja esse composto aqui, ó, só tem ligações simples. Isso tem que ser entre carbonos, viu? Ó, só ligação simples entre carbonos. Essa é uma outra forma de representarmos. Aqui, ó, é uma forma de traço, né? Aqui é um carbono, aqui é outro carbono e aqui é outro carbono, ligados por ligações simples. E vocês podem adicionar aí os hidrogênios, né? Se deixa eu botar aqui o laser. Esse carbono aqui, ó, se ele só tem um traço ligado a ele, quer dizer, ele só tem uma ligação, falta mais 3. Então você colocaria aqui mais 3 hidrogênios, ok? Esse carbono aqui, ele tem 2 traços ligados a ele, falta mais 2 ligações, mais 2 hidrogênios. E esse carbono aqui, ele tem só um traço ligado a ele, uma ligação, falta mais 3. É a mesma estrutura, ok? Mas veja que entre carbonos só tem ligações simples. É isso aí. As insaturadas podem ter ligações duplas ou triplas. Então aí se tiver ligação dupla ou tripla, é insaturada, ok? Aí tem uma musiquinha também para a gente lembrar. Com duas ligação, ou com dupla ligação e tripla também são as insaturadas, a corda Zé Mané. Se só tiver a simples, então saturada é. E o refrãozinho para tirar onda. Vai, 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 quem errou não erra mais. Então, dupla e tripla, insaturada. Dupla e tripla, insaturada. Simples, saturada. Tranquilo? Outra classificação da cadeia carbônica é homogênea e heterogênea. Se ela é homogênea, só vai ter uma filinha só de átomos de carbono e não vai possuir um átomo diferente do átomo de carbono entre carbonos, ok? Veja aqui essa estrutura, tem um C ligado a outro C, ligado a outro C, ligado a outro C. Não tem um átomo diferente do átomo de carbono entre carbonos, ok? Essa estrutura aqui vocês têm que ter cuidado, porque aqui nós temos o oxigênio, mas ele não está entre dois carbonos. Como ele não está entre dois carbonos, esse composto também é saturado. Ou saturado não, esse composto também é homogêneo. E outro cuidado é que esse H aqui, ó, esses Hs aqui, eles não estão no meio dos carbonos. Eles estão, é porque a gente representa assim para facilitar a escrita. Mas aqui esse H poderia ser retirado daqui, ó, assim, ó, e botar um H para cima e outro H para baixo. Eles não estão entre carbonos. Esse carbono aqui está ligado a esse outro, beleza? Então, quando você vê H entre carbonos, eles estão um para cima, outro para baixo, e o que está ligado é um carbono a outro, tranquilo? Então, para ser homogênea, não pode ter um átomo diferente do carbono entre carbonos. Para ser heterogênea, precisa ter um átomo diferente do carbono entre carbonos. Olha esse aqui, ó. C, aqui um outro C, tem um O no meio. Então, é um átomo diferente do carbono, então é heterogênea. Aqui nós temos um C, um outro C, lembre que esse hidrogênio não está no meio, ele está para cima e para baixo. Então, esse C está ligado a esse N e esse outro C está ligado a esse N. No meio tem um N. Esse N é diferente do carbono. Então, aqui ele é um heteroátomo, a cadeia é heterogênea. Beleza? E aí tem essa musiquinha aí também para lembrar, né?
Se só tiver carbono, tudo numa filinha, numa sequência, então é homogênea, é só gritar joinha. Para ser heterogênea, tem que ser diferente. No meio dos carbonos tem que ter outro parente. Ou seja, se tiver outro parente do carbono, um oxigênio, um nitrogênio, um oxigênio, um nitrogênio, aí vai ser uma cadeia heterogênea, ok? Se tiver um átomo diferente do carbono entre dois carbonos, vai ser heterogênea. E a musiquinha aqui para tirar onda. Cadeia ramificada e normal. Para ser cadeia normal ou ramificada, tem que ter mais de duas extremidades. Ó. Uma, duas, três extremidades. Aí vai ter uma cadeia principal e as ramificações. Qual é a cadeia principal? A maior sequência de átomos de carbono. Veja aqui de verdinho, ó. 1, 2, 3, 4. Se a gente viesse para cá, vinha até os 5 só. Mas se a gente voltar e descer, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6, a sequência aí de 6 átomos de carbono seguidos. É a cadeia principal nesse caso. E o que foi que sobrou? Uma ramificação. Tranquilo? E para ser cadeia normal, só tem a sequência de átomos de carbono. 1, 2, 3. Não tem ramificação. Ou seja, só vai ter uma extremidade, duas extremidades. Talvez nessa estrutura aqui vocês confundam um pouco, mas olhem nessa. Deixa eu desenhar aqui. Ó, uma extremidade aqui, que é um átomo de carbono, e outra extremidade aqui. Se tivesse isso aqui, ó, teria uma outra extremidade, né? Se tivesse isso aqui, aí seria uma cadeia ramificada. Mas como não tem, aí é uma cadeia normal. Ramificada tem que ter mais de 3 extremidades e normal só precisa ter duas. Só pode ter duas, tranquilo? Então aí é uma musiquinha de novo. As ramificações são fáceis de entender. 3 ou mais extremidades vai ter que aparecer. Se for uma normal, só duas vamos ver. E é o refrão para tirar onda também, né? E a última que a gente vai ver hoje são as cadeias carbônicas. Nessa primeira parte, cadeia carbônica aromática e não aromática. Se tiver essa estrutura aqui do anel benzeno, deixa eu botar o laser. Essa estrutura aqui do anel benzeno na cadeia, ó, essa estrutura é chamada anel benzeno. Se tiver essa estrutura, ela é chamada de aromática. Se não tiver, é não aromática. É muito fácil de diferenciar. Essa estrutura também pode ser escrita do seguinte modo. Do jeito que está aí, ó, do mesmo jeitinho, só não tão bem desenhado, né? E uma bola no meio. Por que uma bola no meio? Porque essas ligações elas vão girando. Ó, essa ligação vem para cá e essa vem para cá, essa vem para cá, aí vão girando. Aí podemos dizer, podemos representar desse modo aqui, com a bolinha no meio, beleza? Então aí, cadeia aromática é fácil de achar, é só ver o benzeno que você pode marcar. Se for aromática, tem benzeno, não aromática, não tem o benzeno. Bom, vamos ficar hoje nessa primeira parte do vídeo, até aí, valeu!